Gente, o outono chegou, fez a gente se agasalhar todo, não é verdade? Aquele clima meio desértico, né? Aquele solzinho durante o dia, mas na sombra e à noite principalmente, o tempo fica geladinho. E nós sempre buscamos nos manter aquecidos, claro, é da natureza humana, independentemente de como esteja ou aonde estivermos. Além de uma boa blusa, um cobertor quentinho, é sempre bom tomar uma boa sopa para fora, uma meinha. E hoje em nossos estúdios, a doutora Renata Graziella vem nos mostrar que, além de nos aquecer, a sopa, gente, essa é a dica de hoje, tem muito mais qualidades. Boa noite, doutora, prazer muito grande em recebê-la aqui. Agora que esfriou, a saída é sopa? Boa noite, Dárcio. Então, assim, é uma alternativa a sopa e, assim, é um momento oportuno para quem quer perder peso, porque no inverno o metabolismo, o organismo, ele trabalha mais para manter a temperatura do corpo aquecida. Então, vai gastar mais calorias. Então, sabendo escolher, consegue até um resultado na perda de peso. Então, agora tem gente que pensa que qualquer sopa emagrece. Não é bem assim. Há sopas que podem até engordar, né, doutora? Exatamente, está certo. Não é bem assim. Então, assim, as sopas que emagrecem, assim, os ingredientes que devem ter, por exemplo, sopa de legumes, abóbora, chuchu, vagem, cenoura, com bastante legumes, couve-manteiga, aquela que é verde, o espinafre, brócolis. Então, sempre deixar pedaços para a pessoa mastigar, porque a mastigação traz saciedade. Então, não fazer só o caldo, deixar alguns pedaços inteiros. Uhum. E ela pode ser termogênica também, colocar um gengibre, então a abóbora com gengibre combina bem e ela deixa mais, menos calórica, aquece ainda mais. E sempre uma proteína junto, então o frango, a carne, ou até uma proteína vegetal como a Mas não quinoa. pode pôr, por exemplo, 1 quilo de músculo. Exatamente. Então, assim, músculo até que é uma carne magra, mas tem que ter moderação. Então, assim, não é a base da sopa a proteína, a base é o vegetal. Uhum. Quais as sopas mais calóricas às quais nós devemos manter um certo cuidado? É importante saber isso, porque às vezes a pessoa fala assim, quero emagrecer, estou tomando sopa. E toma, às vezes, uma sopa que é extremamente calórica. Então, assim, sopas que vão muito arroz, arroz branco, macarrão, batata, ou calabresa, bacon. Nossa. Então, deixa com muito carboidrato, com muita gordura e com muita caloria. Ou então comer sopa com pão, fazer aquela papa. Aí engorda, né, doutora? Exatamente, aí já entra o acompanhamento. Então, aquela pessoa que come muito pão, ou a sopa dentro do pão e depois come o pão, sabe? Então, não é o ideal, ainda mais pão com farinha branca. Agora, a digestão rápida facilita a absorção pelo nosso organismo? Na realidade, assim, essas sopas mais leves, de legumes, ou até de uma mandioquinha, que tem uma digestibilidade boa, que vai ajudar na digestão, seria indicado. Então, por isso, sempre vegetais com proteínas magras, como a gente citou, temperos naturais, não ficar colocando muito acompanhamento, como parmesão, torrada, pão, que isso vai deixar muito calórica. Agora, precisa tomar cuidado quanto ao horário também, né, doutora? Não pode comer uma sopa com muitos nutrientes à meia-noite, por exemplo, né? O ideal é sempre estar jantando antes, aí umas 2 horas antes de dormir, que seria o ideal. Agora, a sopa pode substituir mesmo uma refeição mais agressiva em relação ao almoço, por exemplo? Assim, é mais indicado geralmente no jantar, até pelo hábito do brasileiro do almoço ser ou arroz, o feijão, a carne, legumes, verduras, mas nada impede, se for assim, bem balanceada, se for com os vegetais, alguma Não pode leguminosa, ser um como consumezinho, só um caldo, não pode. isso, como um caldo de feijão, ou caldo de lentilhas, e tiver um legume junto, uma proteína, não tem problema nenhum substituir. Uhum. Não pode exagerar no bacon, porque a sopa de feijão com bacon é uma delícia, né? Na realidade, assim, para emagrecimento não é nem indicado bacon, né? Então, assim, sempre proteína, o frango, o peito de frango desfiado, a carne moída magra, o músculo que você citou de exemplo. E para quem é vegetariano, uma proteína vegetal, como os cogumelos, a quinoa, ou até mesmo o tofu, que é o queijo de soja. Isso na janta, né, doutora? Porque é pouco tudo isso no almoço, né? Para uma pessoa que está em plena atividade.
Seria assim, mais ou menos uma porção seria uns 300 ml, que é um prato fundo de sopa. Então aí vai depender da necessidade de cada um, se é homem, se é mulher, se pratica atividade física, se não pratica. Aí tem todos esses fatores. Para uma pessoa já com uma certa idade, o certo é um caldinho mais leve também, né? Isso. E logo às 6h30 da tarde, né? Exatamente. Então, assim, sempre os caldos com verduras, o de mandioquinha, que tem a digestibilidade boa. Então, assim, não colocar muitas... se já tem uma dificuldade na digestão, não escolher a carne bovina, porque ela demora mais para ser... para digestão, tudo. Então, escolher uma carne mais magra. E sempre, né, doutora, que a pessoa faça a sopa, né? Não compra sopa preparada, pronta, pré-pronta, que contém ciclamato, contém um monte de sódio. Muito ruim isso, né? Isso, muito bem lembrado, porque assim, os ingredientes são muito importantes, porque às vezes a sopa tem esse glutamato monossódico, coloca muito sal, muito sódio, a pessoa retém líquido, aumenta a pressão. Então, assim, tempero pronto, que tem gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans, pode até ser pronta, mas saber que os ingredientes tem que ser azeite, alho, cebola, ervas frescas, alecrim, açafrão, pouco sal. Então, assim, o ideal é usar esses temperos naturais para que não tenha que adicionar muito sal. Tá bom, doutora. Muito obrigado pelas dicas importantíssimas. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.